E foi. E tá feito. Já estamos a gravar, já estamos online, já estamos ao vivo e a cores. Hoje estamos uma dupla. Às vezes acontece. Inicialmente, o podcast, isto é uma atitude punk. Nós tínhamos aqui algumas regras definidas e tínhamos aqui alguma estratégia associada. E uma delas era, era eu e o Telmo só a conversarmos das mais diversas barbaridades que nos passasse pela cabeça. Só que depois, com o tempo, começámos a perceber que se nós estendêssemos o convite a outras pessoas para incluí-las, que ia ser giro, criar uma dinâmica. E depois tínhamos uma regra que era os primeiros 10 minutos de conversa era para deitarmos conversa fora. É só mesmo para alinharmos depois um tema que surgisse daqueles 10 primeiros minutos. É impossível ter essa regra. Não dá. Como dizia o Herman José. Ainda mais com uma turma que se conhece. Todos vocês se conhecem desde sempre? Sim. Quer dizer, mais ou menos. O Manzarra, por exemplo, eu não me lembro do Manzarra da escola, mas andou connosco na escola. Eu conheço praticamente todo o universo do punk, mas depois há aqui uma data de cruzamentos porque efetivamente a escola foi sempre um ponto de ligação, mas depois fomos nos perdendo e fomos nos afastando pelo país inteiro. E é giro que apesar de nos conhecermos, somos criaturas completamente distintas e diferentes uns dos outros, o que torna aqui depois o Attitude Punk um podcast de conversa completamente singular. Porque se tivéssemos todos também muito, sei lá, se fôssemos todos marketeers ou advogados, eu acho que não ia ter esta dinâmica como tem. Eu acredito que não, até porque percebe-se bem a diferença de cada um, né? Cada um tem uma tônica completamente diferente. Isso é legal porque é, uma demonstração, um exemplo da duração, né, da durabilidade dessas amizades, apesar de diferenças gritantes, e vocês se conversam e pronto. Tá aí um exemplo, não é? Porque hoje em dia as coisas estão muito levadas ao lado pessoal. Se não concorda, não é meu amigo. Isso é muito estranho, né? E é muito chato, as pessoas estão muito aborrecidas, porque eu vejo muito por aquilo que acontece muito na comunicação social, já ninguém pode ter uma opinião que seja diferente, porque senão já é marginalizada epá, isso é muito aborrecido. Eu consigo entender que haja valores que têm que ser preservados, Sim. mas agora o sujeito não ter uma opinião formada com relação a qualquer coisa. Eu acho que isso também entra, Pedro, na questão de cada vez mais estarmos distante desse hábito de sentar para conversar. É uma questão. Viver as diferenças, que aqui eu acho que é um ambiente de demonstração disso. Ninguém, eu estava até a pensar nisso esses dias, ninguém senta aqui para impor a sua ideia, sua razão, não, né? Ninguém. E isso é muito saudável. E hoje em dia está muito assim, eu não sei aí, o cenário daqui é muito, muito dessa forma. As imposições, as determinações pelas ideologias, e as pessoas vão erguendo muros e muros e muros, né? Sobre si, né? Resistência, proteção, cada um com suas razões, mas isso é muito complicado. E é fácil percebermos que nós não concordamos. Ainda a semana passada falámos acerca daquilo que seria a minha guerra com o dicionário e com as definições das coisas, não é? E o Telmo tem, por exemplo, uma opinião totalmente diferente da minha e conseguimos conviver perfeitamente com isso, sem problema nenhum. O facto de podermos partilhar não é uma gladiação, não estamos aqui a gladiar nada que justifique alguém ter que meter a cabeça dentro de uma guilhotina ou ter que matar alguém, ou ter que. É uma opinião pessoal e vale o que vale. E acho que temos todos um bocadinho a consciência de que a contradição também existe. Não é? E eu hoje posso estar a afirmar uma coisa
e estar a acreditar muito nela e defender muito essa opinião, e amanhã estar precisamente no contraditório, porque afinal tens que ir à conclusão de que, bem, se calhar, refletindo bem, se calhar até podia ter assumido uma outra postura e não assumi, mas hoje assumo. E eu acho que isso é uma atitude de humildade, acho eu. Sim, sim, com certeza. E aí eu me lembrei aqui dos episódios, né? Eu, né? Segunda audiência estrangeira. A segunda Vocês fazem, estrangeira. vocês fazem uma reflexão bem bacana sobre isso, sobre a contradição. É um verdadeiro tratado filosófico ali, né? Que é até o Telmo quem levanta essa questão. Por quê? Quem não aceita a contradição tá mergulhado na hipocrisia, né? Porque também é inerente. A hipocrisia é muito inerente ao ser humano e está tudo certo. Mas a questão é de você não se aceitar como contraditório, você está negando a sua natureza de constante transformação, Claro, né? Então, claro. eu acho que é ótimo essa questão de não ficar apegado, né, a essas certezas que não levam a nada. Até porque há aqui uma outra camada que eu acho que é. O meu pai dizia muitas barbaridades, mas também dizia coisas muito interessantes. O meu pai dizia muitas vezes que o ignorante é aquele que não é aquele que não sabe, é aquele que não quer saber. O facto de nós termos uma intelectualidade que nos ajuda a entender a linha de raciocínio de uma outra pessoa não significa que eu aceite aquele argumento. Na ponta final, pode simplesmente não me apetecer, não é? Tem lógica, tem sentido, entendi, mas não me apetece. E é um bocadinho isto que eu acho que é a grande aflição da grande maioria não é, se calhar não a grande maioria das pessoas, mas se calhar é aquilo que está a formatar a sociedade, é um bocadinho mais isso. Que é o facto de eu pensar de uma determinada forma não significa. Não, desculpa. O facto de eu entender o pensamento de uma outra pessoa não significa que eu tenha que a aceitar. E é um bocadinho esta imposição que às vezes é feita. Entendeste o meu raciocínio, então tens que o aceitar. E isso deixa-me assim um bocadinho, às vezes, distante daquilo que é as mais diversas formas de pensamento. Ok, tudo bem. Acima de tudo, temos que respeitar as pessoas, não é? Às vezes nem é os pensamentos. Sim, sim, até porque cada cabeça, como se diz, uma sentença. Completamente. Não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas eu acho que tens um grau de tolerância bom, que não tem. Eu acho que é importante isso porque para já tem que existir quando se quer demonstrar aqui alguma atitude de inteligência, não é? E não quer dizer que eu vá aceitar, mas é inteligente eu tentar entender, não é? Aqui a empatia que eu às vezes falo e que o Telmo dá-lhe voltas ao estômago, mas é aquela atitude da empatia, tentar me colocar na cabeça da outra pessoa, tentar entender aquilo que ela está a dizer, para eu também poder construir a minha linha de raciocínio, porque a nossa linha de raciocínio, e vimos isso a semana passada, às vezes é um conjunto de muitas coisas que nós vamos adquirindo e aprendendo. Acho eu. Sim. Sim, 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 sim. Agora, eu se calhar para hoje tinha pensado, e estamos aqui os dois, e estamos E com não o faz a outro. abertura, vai lá, a abertura. Era aí, é por aí que eu ia fazer. E como estamos aqui os dois a solo e temos o Atlântico no meio de nós, eu acho que era importante para já apresentar o podcast, que era aquilo que tu estavas a dizer e tem sentido. Isto é uma atitude punk. Basicamente surgiu de uma conversa que eu e o Telmo tivemos, das longas conversas que nós sempre tivemos, e muitas delas que batiam sempre na religião e na filosofia, enfim, nos mais diversos aspectos da sociedade. Um, mas a atitude punk é pegar no eufemismo para dizer que conversar hoje é contracorrente. E é isto que nós queremos destacar, não é defender o punkismo ou a pancação, mas é Ou defender aquilo que é. E sim, mas é defender basicamente o ato de conversar. Porque as pessoas, aquilo que nós sentimos é que as pessoas simplesmente não conversam. E aproveitar que o facto de termos aqui o Atlântico entre nós e que já estamos aqui para conversar e para estimular também a conversa,
Se calhar tem sentido falarmos e ainda por cima viveste em Portugal, se calhar tens um domínio perfeito. Eu normalmente assento sempre o papel de osso, portanto sou normalmente aquele que faz as perguntas para dar o encaminhamento, mas como já viveste em Portugal, tu consegues se calhar percepcionar bem melhor do que eu as grandes diferenças que existem entre Portugal e Brasil. Queres começar por aí? Eu sei que é um grande desafio. É muito. É muito. Agora tem uma. Eu sou muito suspeita para qualquer tipo de abordagem, porque a minha relação com Portugal é um bocado incompreensível para muitos, porque eu cheguei a Portugal e a minha primeira sensação foi muito estranha, foi como se eu estivesse voltando para casa. Isso foi muito estranho. O estranhamento, primeiro, a língua e a linguagem não são iguais. Né? Não são. Apesar de todos falarmos português, não, às vezes é difícil haver aqui uma comunicação. Porque para além, por exemplo, em cada região do Brasil, nós já temos diferenças de termos que tem um termo para mim é pejorativo numa outra região. Aqui já existe essa mistura muito grande, né? O Brasil é imenso. Porém, aqui há uma dificuldade, principalmente auditiva, de entenderem o português de Portugal. Ok. Não se segue muito, não consegue muito. Principalmente, por exemplo, acho que é muito difícil para um brasileiro, a maioria, né? Entender bem o sotaque do Funchal, exemplo. Sim, mas isso para um português também é. Não, mas para mim não é. Para mim não é, entendeu? Então, assim, eu tenho essa relação com Ok. Portugal como um todo. Agora, culturalmente, também tem essas fronteiras, tanto dentro do Brasil, porque, por exemplo, uma pessoa do Nordeste do Brasil não se porta como uma pessoa do Sul do Brasil, que já se assemelha muito ao comportamento europeu, né? Então, assim como aí, se nós estamos em Lisboa, é um tipo de comportamento, e no Porto é outro. Né? Então, assim, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sempre me senti em casa em Portugal. Né? Mas, assim, as diferenças culturais em si, eu acho, vamos restringir a minha região Nordeste. O Porto, as pessoas se comportam muito semelhante à forma de tratamento, a aproximação com as pessoas daqui do Nordeste. Não há muito estranhamento. São Uma pessoas coisa, hospitaleiras, portanto. sim, e a forma de falar, mais carinhosa também. Né? Não tem muito uma frieza de uma metrópole que as pessoas têm uma urgência maior, né, de vida e tal. Já o lisboeta se assemelha muito, a meu ver, ao paulistano, né, da capital, isso da capital. Então, assim, as diferenças em si, eu acho que de comportamento em si, a postura como um todo, a forma de se expressar, às vezes, um português aqui pode ser entendido como muito rude, porque é objetivo. É um traço muito. Pronto, isso é um traço sério e importante para muitas pessoas brasileiras, porque o brasileiro, culturalmente, e isso a linguística também explica, a nossa forma de linguagem ela é mais cuidadosa. Ela é mais prolixa para não afetar ninguém e não ofender. E já a tendência do europeu em si, ele é muito objetivo, ele é muito direto. Se é não, ponto. Agora, aqui no Nordeste do Brasil, culturalmente e linguisticamente se explica, isso tem explicação, nós não conseguimos nem todos dizer um não prontamente. Não, não. Tanto que o nordestino, um dado curioso é que nós colocamos o verbo na frente para abrandar o nosso não. Pedro disse, Cláudia, me ajuda nisso aqui, que eu estou precisando da tua ajuda. Posso não, Pedro. Ah, ok. Sabe? Já Posso percebi. não. Vamos ali comigo. Vou não, não dá não, sabe? Então, nós não temos, assim, aparentemente, essa coragem de ser, assim, mais porque para nós, para muitos, aí leva para a questão do lado pessoal. Vem a sensação de, pô, que pessoa grossa, me disse um não, assim, na bucha, na cara. E as pessoas não exercem esse grau de empatia, aquela pessoa é de outra cultura, né? Para começar daí.
aquela pessoa tem uma forma de linguagem diferente da minha. E muitos já levam para o lado pessoal e não conseguem minimamente. Nos dias de hoje, que a informação, né, tudo está em aberto, não se consegue ter esse nível razoável de empatia, de entendimento, de expansão, né? É um Sim, ponto. isso é engraçadíssimo. Olha, obrigado por essa partilha que não fazia a mínima ideia disso. Mas tem sentido, sim. Se calhar pensaria que era sempre só uma má conjugação, mas não, tem uma justificação. Opa, maravilhoso, sim. Tem, inclusive, o nordestino, né? Ele tem, ele sofreu muito com a história, por conta da região e tudo cresceu muito dali da parte Bahia ainda é Nordeste, mas cresceu mais no Brasil dali para baixo, né? Sudeste e Sul. Então, o Nordeste e o Norte foram muito, e muitos confundem Norte e Nordeste do Brasil, são regiões bem imensas e distintas. Mas é, houve um, uma condução, né, ao longo da história cultural que foi impondo ao nordestino esse caráter de humildade. E muitas vezes ele passa a ser humilhado e passa a ser tratado de forma muito pejorativa dentro do próprio país. Isso tem Ok. sido reparado pouco a pouco, graças por isso, mas nós, além dessas questões da linguística, né, um paulistano ele consegue dizer um não direto, mas o nordestino, culturalmente, ele foi assumindo essa postura de humildade e de subserviência, muito inconsciente, né? E assim, eu sempre tenho voltado, tenho pensado muito nesse livro, é o discurso da servidão voluntária, que é muito interessante. Quem sabe até um dia nós falamos um pouco sobre isso, porque já nascemos programados, né? E por que, que as pessoas preferem, né, nascer e já incorporar essa postura? Né? Poucos são os transgressores, são poucos, né? Então tem isso também, né? É uma história, né, de cultura e de tradição que, que fomos incorporando e assumindo essa postura e que perante o mundo, volto a dizer, muitos acham que é motivo para ser humilhado, para ser, né, depreciado, enfim, e não é. Olha, um dos aspectos que eu acho que é interessante também ressaltar é que, efetivamente, o universo cultural brasileiro também é gigante, não é? Das mais diversas formas e feitios, né? Do muito bom com extrema qualidade até o muito mau com baixa qualidade. Tem completamente essa tem completamente tem um leque gigante de opções e de conceitos e, cara, se pegarmos na música, que é aquilo que eu mais se calhar domino da arte brasileira, pá, conseguimos observar tudo e mais alguma coisa. Nós em Portugal somos um bocadinho mais, se calhar, eu diria, conservadores. Embora haja alguns movimentos bem definidos, não é? Existe em Portugal um movimento do rap que é muito interessante, existe aí alguns movimentos, mas são sempre movimentos muito mais discretos, também se calhar pela quantidade de pessoas que nós temos, mas são movimentos um bocadinho mais discretos em função daquilo que seria a realidade no Brasil, que tem um peso que aqui não terá tanto. E depois temos sempre uma influência anglo-saxónica e americana muito presente em nós, não é? Eu às vezes reflito nisto e é um bocadinho aquilo que é se calhar é uma reflexão que não é só minha, é uma reflexão muito, muito portuguesa, que os brasileiros não nos entendem muito bem porque como traduzem todas as séries e todos os filmes, fazem a dobragem ou dublagem, não é? De todas as séries e todos os filmes, se calhar não têm tanto domínio de outras línguas como nós temos, porque nós, se tivermos, sim, Deixa eu falar uma coisa antes que eu força, esqueça, algumas força, que sim. uma coisa, primeiro ponto, a tradição. Vocês seguem tradições. E isso é muito forte aí, aqui não, né? Principalmente em algumas regiões. Natal, onde eu estou agora, né?
é muito esponja, não tem muitos lugares que você consiga ver que se manteve com tradição, se, dá para se contar, né? E isso é muito forte aí, seguir as tradições, mas tem todo também esse contexto de miscigenação, enfim. Outra questão que estavas a falar agora, que eu acabei por esquecer, por Ok, último. com relação aos fenómenos um bocadinho mais localizados em relação também à população portuguesa, não é? O rap, o metal, são coisas, são fenómenos muito interessantes, muito giros, mas que depois não têm um estrelato que se calhar poderiam ter se fosse num outro país que a cultura é muito mais absorvente do que propriamente a nossa. Sim, aí eu lembrei. É em relação também à Às, tradu- à- às tradução. traduções, sim. Isso. Uma coisa que eu percebo, posso estar completamente enganada, porque minha área específica não é linguística, mas o português tem um aparelho fonador que favorece muito falar idiomas. Desde Portugal. Português de Portugal. Português de Portugal. Então, vocês têm um aparelho fonador com uma força muito grande. Eu percebo isso. Nós aqui já falamos sem solicitar tanto essa região, percebe? Isso favorece muito. Eu estou falando, olha, os linguistas de plantão, me perdoe se eu estiver falando qualquer absurdo, é uma percepção, né? Eu espero que eles intervenham e venham fazer muitos comentários. Isso, dá uma aula para gente aqui. E aí, o que é que acontece? Para além disso, o que eu senti também aí é que eu percebo que nossa língua portuguesa, aí tem dois aspectos que eu quero acrescentar em relação à sua primeira pergunta. Primeiro que o nosso vocabulário aqui no Nordeste é muito mais rico, a meu ver, como já morei, por exemplo, em Santa Catarina, é, e ainda me considero que moro por lá, né? Fico indo e vindo. Então, assim, lá o vocabulário é muito restrito. Então, se você fala algum termo, e nisso nós temos uma riqueza do vocabulário muito próxima ao português de Portugal, e lá não nos entendem muito bem. Ou seja, não conseguem ter uma flexibilidade. Isso, gente, me perdoe, de modo muito geral, né? Falando de uma percepção minha de experiência de ir a uma loja, enfim. Então, você fala uma frase que, mesmo que você não entenda um termo, dá pelo sentido da frase, dá para você, né? Mas muita gente lá tem essa dificuldade, até porque são pessoas mais simples, que não tiveram acesso a todo, né? A um estudo, enfim, isso é um ponto. E outra coisa que eu estranhei muito aí, e ainda estranho, mas é também um dado de uma questão que vocês absorveram, é usarem muitos termos em inglês para expressar uma coisa que nossa língua portuguesa é riquíssima para expressar. E muitas vezes eu me pego vendo amigos, enfim, pessoas em qualquer ambiente em Portugal, buscando um termo em português e não consegue, só consegue falar em inglês. Essa é a tal influência que eu Isso falava há pouco, não é? é uma influência muito forte, né? Então, tem isso também. E aí eu tenho essa tese de que vocês têm uma facilidade, isso é só um parêntese, porque. Não, fala. Assim, eu estava aqui a pensar numa outra coisa que é verdade que nós temos essa influência, mas eu acho que as coisas, o paradigma também está a mudar. E principalmente agora durante a pandemia, eu acho que isto mudou muito. Que eu ouço muitos pais neste momento, muitos pais mesmo, a trazerem quase que é um drama, e eu acredito que não seja por mal. Mas é a realidade, acima de tudo, não acho que seja um problema de nacionalismo puro, mas tenho muitos pais com um drama de o meu filho vê muito YouTube e neste momento está a falar muito mais brasileiro do que propriamente o português de Portugal, o português brasileiro. E eu acho que isso vai ser um paradigma que vai mudar com o tempo. Não é? As influências das mídias, não é? Principalmente o Brasil é poderosíssimo na produção de conteúdo em vídeo, não é? No YouTube. E isso tem vindo a trazer uma influência nos mais novos que eu acredito que com o tempo se calhar vamos ficar muito mais próximos de vocês do que propriamente o Brasil de Portugal, não é? Eu acredito que sim, eu acho que isso já está muito forte, por exemplo, na minha percepção daqui.
porque em alguns cursos ou alguns ambientes que eu frequento que tem grupos maiores, contatos maiores, né, para propagar algum conteúdo, enfim, seja em qualquer área, né, não necessariamente das letras, enfim, é, tem muita gente, muito, às vezes tem grupos com mais pessoas de Portugal. Não que E interessante. tem, muita gente tem vindo, daí tem vindo beber na fonte daqui. Porque aqui também tem, eu acho que um dos pontos pode ser essa abertura, né? De não ficar assim fixado muito em tradições, e aí há essa abertura, e aí a expansão chega a uma proporção tão grande que aí bebemos em várias fontes, convertemos no nosso cada um, né, no nosso estilo, e passamos para o mundo. E aí os portugueses talvez se sintam atraídos por essa criatividade, né? No modo de expandir do nosso jeito, né? Nosso toque brasileiro, que ninguém escapa, isso é cultural, mas escapa aos padrões delimitados, né? Enfim, eu sinto isso e já está muito mais forte do que se possa pensar. Acredito, acredito. Mas não, é engraçado ver a perspectiva deste lado, que é um bocadinho. Isto é motivo de preocupação. É motivo de preocupação. Essas conversas com estes pais, ouço muito aquela expressão de: epá, mas eles têm de falar um português correto. Não, independentemente se o português é correto, é o português de Portugal ou o português do Brasil, não é isso. Mas do ponto de vista de alguém que vive cá, não é? Vai privilegiar, independentemente de tudo, vai privilegiar aquilo que é o seu próprio português, o português do seu lar, não é? Porque eu também tenho visto o contrário. Muitos casais brasileiros que vieram para cá viver, eu vejo também as crianças a falar um português muito mais suave e muito mais idêntico àquilo que seria o praticado no Brasil do que propriamente um português de Portugal. Portanto, eu acho que o português de casa, esse é que vai sempre imperar sempre. Acho eu. Sim, sim e não. Porque assim, eu penso dessa forma. Não tenho muito essa experiência depurada, não. Mas em casa, sim, haverá sempre uma forma de linguagem, porque a sociedade é assim. Então, cada situação pede uma linguagem, Pedro, várias linguagens, em casa, com um amigo, no trabalho, enfim, isso vai acontecer. Agora, controlar a forma de expressão como um todo não tem como. Não tem como segurar, porque a língua ela é um órgão vivo. Não, não, Completamente, sim. não tem como encapsular numa tradição e querer segurar. Quanto mais resistência, pior, mais escapa. Concordo plenamente com isso, sim. E não sei, e sinceramente também não sei se isso é assim uma preocupação. Quer dizer, há de ser sempre uma preocupação, porque é como tu dizias há pouco, não é? O tradicionalismo é preservar aquilo que são as nossas raízes, não é? E Sim. supostamente o nosso português deveria de ser aquilo que seria o português exemplar em relação àquilo que são os palopes, aquilo que é em relação, neste caso, à África, em relação àquilo que é a América, em relação àquilo que é a Ásia, não é? O nosso português, porque fomos nós que levamos para o mundo português, portanto, o nosso português é que é o correto. Não sei se isso é a conversa dos velhos do Restelo, mas falta aqui o Telmo para questionar isso tudo. Deixa esse ponto para ele. Sim, eu vou deixar isso para ele. Mas não deixa de ser interessante este desafio de querer, de um lado, preservar e do outro lado, um, aproveitar a aldeia global e expandir um bocadinho mais as coisas. Sim, nós estamos muito a absorver a cultura brasileira, inevitavelmente, sim. Cultura, as mídias. Eu trabalho numa área que toca um bocadinho na área, por exemplo, da programação e conheço empresas portuguesas muito bem conceituadas que estão a contratar técnicos brasileiros porque têm uma competência absurda e muitos deles nem sequer têm a parte académica tão bem desenvolvida como a nossa. Epá, mas são muito mais competentes do que o Mas nosso mercado também é pequeno, não é? não, mas também porque hoje em dia isso não está sendo mais tão determinante, né, Pedro?
Sim, Porque quem sabe acessar ao conhecimento, né, dessa era de facilidades e dar um e prova encaminhamento esse conhecimento, e prova, não é? é muito relativo do que você ter vários títulos, vários diplomas e ficar engessado em algumas formas que esses outros. Está tão relativo, hoje as pessoas estão querendo mais fazer o que gostam, que é o que deveria ser, né? Mas fazer o que gosta, os jovens estão muito assim, né? Ah, começa um curso, depois faz outro, porque aqui era assim até um. Ainda tem famílias muito. Ah, se um pai é médico, é advogado, não sei o que, não, meu filho, você estuda para ser isso, porque você vai ter um futuro bom, depois você se aposenta e pronto. Mas as pessoas não estão mais preocupadas com isso, não, sabe? Estão querendo viver a vida de forma mais livre e ser feliz, fazer o que gosta, né? E não seguir mais padrões. Eu acho que isso se estende para tudo, para a linguagem, para a língua, vai para todos os campos. Olha, uma área que me toca muito. Como é que está o cinema no Brasil? Olha, eu acho que melhorou um bocado. Eu, particularmente, não sou muito, Não és consumidor, não é? não sou muito consumidora de alguns, né? Assim, eu acredito que os talentos são, assim, maravilhosos, as produções são boas, mas o que é que ainda não tenho, às vezes, força suficiente é para me deparar com alguns cenários de filmes, né, bem feitos, enfim, premiados e tal, porque são realidades muito próximas a nós, a mim, no caso. Então, eu não sou muito fã de ver muito, assistir a muita violência, né, a muitos cenários que eu sei que ali existem, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal minha, e isso não é invalidar a questão do crescimento, mas o crescimento tem sido muito, muito bom. Os talentos são maravilhosos, tem coisas que valem, como em todo lado, tem coisas que valem muito a pena e tem coisas que não valem tanto. Mas Sim, assim, há de ser como tudo, não é? mas eu acho que em termos de criatividade e termos de condições hoje de fazer com menos recursos do que antes se precisava, as coisas têm acontecido de uma forma melhor. Mas eu confesso que eu não sou tão consumidora por conta dessas questões que eu falei aí. Tu conheces o cinema português? Muito pouco, Pronto. muito pouco. Pode comentar aí qualquer coisa. Não, também não tenho muito para argumentar, até porque o cinema português é um cinema muito de conta-gota, a meu ver, e é uma opinião muito pessoal. Epá, surgiram alguns projetos muito interessantes nos últimos anos. Se calhar o último grande projeto que saiu, que teve aqui um impacto em Portugal muito giro, um projeto na área da comédia, ainda por cima, que se chama Pôr do Sol. Por favor, Brasil, vejam, porque isto é genial. Um, o Pôr do Sol começou a ser como uma espécie de novela, uma espécie de série, minissérie, que contava uma história muito estranha e é contada de uma forma muito hilariante porque é muito baseado no nonsense, na comédia sem sentido, e que agora, muito recentemente, estreou o filme. Ou seja, saiu primeiro a série e depois saiu o filme. Normalmente até costuma ser ao contrário, não é? Mas não deixou de ser uma estratégia muito bem ponderada, muito bem montada, e eu acho muito interessante que em Portugal esteja-se a viver um bocadinho este. Porque nós como somos um país pequenino, não é? Também não temos muito espaço para grandes criatividades, até porque depois os financiamentos mesmo públicos são assim um bocadinho muito escolhidos a dedo e muito orientados já a personalidades mais do que. Eu acho que não há aquele arrojo de ir à procura de um desafio que seja completamente fora da caixa para se Será que testar. aí é porque será que aí não é É o por tradicionalismo que estavas a falar. e aí puxa mais para a literatura em si, né? Será Poderá ter aqui um. Sim, para a literatura, para o drama, para o. energia nisso, porque a literatura já é forte, já é uma tradição, enfim, né? Mas continua, desculpa, eu Não, atrapalhei. nada, nada, não. Eu vejo da mesma forma também já que pegas na literatura, vejo da mesma forma a literatura que é produzida cá.
Nós tivemos um episódio onde falámos acerca daquilo que foi a Feira do Livro em Lisboa, que é uma feira importantíssima, que tem sempre uma influência muito e uma presença muito grande do Brasil. Eu conheço o lado até porque o meu sobrinho é escritor. Sandro, um abraço. Sandro William Junqueira, comprem os livros dele, faz favor, porque ele também precisa de comer e continuar a escrever coisas maravilhosas como escreve. Um, e conheço do ponto de vista do escritor e continuo a achar que há aqui sempre uma vontade muito grande de conquistar o Brasil, porque o Brasil já conquistou definitivamente também Portugal em todos os sentidos. Ainda esta semana passei pela Bertrand e pá, o primeiro livro que eu olho era todas as poesias ou todas as letras, já não me recordo qual é que era o título, mas acho que era Todas as Letras de Caetano Veloso. Pronto, e é isto. E com todo o merecimento e com todo o mérito, não é? Com todo o mérito, e não há Sim, problema nenhum. sim. E modéstia à parte, porque eu não tenho participação direta, nós temos muita gente boa na música, é muita coisa boa que temos aqui, né? Assim, o que se sobressai, o que bomba mais, né? Assim, não é o suprassumo ainda, mas é porque é a cultura de massa, né? Enfim, Sim. mas tem essa questão. Agora eu me lembrei de um. É filme ou é série? Acho que é filme. Filme. Acho que tem duas partes que eu achei muito interessante, que aí eu preciso citar aqui só porque eu me lembrei e eu gostei demais, que é o mecanismo, para se perceber como é que é essa estruturação, né, de organizações, né, enfim, criminosas e políticos e tal. É impressionante, que é com Wagner Moura, que é um ator, né, atorzaço que temos aqui. Enfim, aí eu me lembrei desse filme aqui agora, porque é uma coisa que eu gostei muito de assistir para entender muita coisa que é tão complexo e muitos de nós não nos atentamos e ficar naquele julgamento raso, né? Ah, um julgamento raso e não pensa, e ali nós entendemos muita coisa. Tu lembras-te qual foi a referência que tu me deste de cinema quando nos conhecemos, tipo já não sei, há 10 anos atrás, 12 anos atrás? Qual foi a referência que tu me destes nessa altura? Tu tens que ver isto. Não lembro. Começa pela palavra alto. Da Alto. Compadecida. Alto para compadecida, sim. E o dois agora, né? Tá se vendo? Opa, e é um filme genial, vou-te já dizer, sim. É maravilhoso, sim. Agora diz, tens dificuldade de perceber ali a linguagem? Ou Não, consegue acompanhar? não, sim, perfeitamente, sim. Eu vou confessar uma coisa, Eu que é. assisto aquilo ali 1000 vezes, eu não me canso. Sim, e é maravilhoso. Opa, é maravilhoso, sim. Eu vou-te confessar uma coisa. Eu, por acaso, já não faço esse exercício já aqui há algum tempo. E eu gosto de passar a ferro. Ah, adoro. E uma coisa que faço, e acho que também gosto de passar a ferro exatamente por causa disso. Eu ponho a mesa de passar a ferro, nós chamamos tábua de passar a ferro, Aqui em também. frente à televisão. E normalmente na televisão, como não posso, normalmente em Portugal vê-se tudo com legendas, não é? Tudo na linguagem original com legendas. O que é que eu faço? Vou à procura sempre de algo que seja brasileiro ou que seja português e ponho-me a ver, né? E durante muito tempo consumi muito cinema brasileiro desta forma. Passar a ferro e a ver filmes brasileiros, não é? Desde O Meu Nome Não É Johnny, agora posso errar os nomes, que já foi há algum tempo. Dois Coelhos, o Homem que Copiava, pá, adoro esse filme. A Mulher Invisível também é giri. Opá, eu vi todas essas coisas assim, a brincar, enquanto passava a ferro. E é divertidíssimo de ver, porque para já acho que vejo muita qualidade e muita vontade de querer contar boas histórias.
Isso é outra coisa que eu vejo, por exemplo, na música, que é, sei lá, eu lembro-me sempre do acústico do Gilberto Gil. A segunda música do acústico do Gilberto Gil é o Tenho Sede. Ele faz comparação à necessidade de vermos de uma planta precisar de água à necessidade de o amor. Pá, e eu acho isto uma genialidade. Como é que de uma coisa tão simples, tão banal, se cria uma letra e uma composição tão maravilhosa? Eu acho que é esta genialidade que nós não temos cá. Nós complicamos muitas coisas. Mas assim, tem a questão cultural, né, Pedro, muito forte, que eu acho que determina muito a forma de pensar e de construir, e nós temos essa flexibilidade. Volta a questão da miscigenação, né? O Brasil se tornou mesmo uma esponja, e cada vez mais, e absorve e transforma aquilo. É um caldeirão muito criativo isso aqui. Até porque é um país recente, não é? Sim, é menino ainda, né? Então, tem isso, mas assim, tem letras de autores aí que são fantásticas, né? Podem até não Um- cantar tão bem, às vezes. Eu gosto muito da poética do Pedro Abrunhosa, por exemplo. São letras muito, muito bonitas. não é um grande cantor, não é? Cantor, Mas né? ele é o primeiro a assumir, não é? Ele, acima de tudo, Fica um, bom, mas o que ele constrói fica bom na é um voz. homem muito inteligente, que escreve muito bem e que tem uma percepção de música maravilhosa. Ok. É como o nosso Arnaldo Antunes. Ele pode É, não exato, a sim. voz grave dele, mas ele faz coisas que ele canta bem naquela construção que ele faz. Ele está um bocadinho mais limitado na ampliação, não pode vacilar muito, mas Mas sim, usa a faz muito bem. inteligência para fazer muito bem o que tem. Então, assim, tem a proporção também, inegavelmente, a proporção do tamanho, né, dessas terras. Não tem como fazer diferente, né? Tu achas que, por exemplo, um projeto como o Atitude Punk, se fosse feito no Brasil, que tinha uma amplitude muito maior do que aquilo que tem em Portugal? Faz. Quer dizer, agora eu não tenho muita percepção de como está aí, porque o cenário vai mudando ano a ano, né? Tem um constante processo, né? E aí, eu não sei, isso aí tu quem tens que dizer. Nós temos aqui uma explosão neste momento, temos uma explosão de muito podcast em Portugal. Só que eu ouço podcast há muitos anos mesmo. Não, desde que nos conhecemos já tinha esse projeto de fazer Sim. podcast. E fiz algumas tentativas de ter um podcast, etc. Tinha aí com alguns amigos. Mas depois as ferramentas também foram evoluindo e foram tornando cada vez mais fácil esta questão do podcast. O que é certo é que no Brasil existem referências gigantes, não é? Com coisas até bastante mais simples e bastante menos densas, que chegam a públicos, chegam a muito mais públicos, mas porque também foi muito tentativa e erro. Nós aqui, a explosão que aconteceu nestes últimos anos aqui em Portugal, com o podcast, e que está a acontecer neste momento, parece-me que está a acontecer, porque muitos daqueles que são os grandes artistas portugueses estão-se a voltar para o podcast. Não é? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que se calhar uma grande maioria das pessoas não sabe. A Noite da Má Língua foi um programa de televisão genial, que falava muito de política, falava muito de atualidade, que eram quatro elementos inteligentíssimos e que faziam da Noite da Má Língua um momento da semana. E a Noite da Má Língua existe agora em podcast e tem um formato áudio só, única e exclusivamente, nem sequer é vídeo, é áudio. E funciona perfeitamente. Ou seja, mesmo as televisões, mesmo as marcas, estão-se a virar lentamente para aquilo que são estas mídias um bocadinho diferenciadas daquilo que era o habitual. Até porque também já não vemos televisão nem ouvimos rádio da forma como era há 10 anos atrás, se calhar. E isso Mas ajudam muito, né, também nas buscas no consumo. Isso ajuda muito. Eu acho que aqui, né, mesmo que inconscientemente, as pessoas têm buscado, têm consumido mais coisas direcionadas a diversas temáticas, porque isso ajuda muito. E aí se expande os mais, nichos, sim, sim. né? Os nichos são importantes, sim. Isso se expande mais. E aí eu não sei se tem essa dinâmica de aproveitamento.
É, mesmo que não tenha, vai passar a ter. Mesmo que não tenha, porque o boom está a acontecer agora. Não quer dizer que não sei lá, o Rui Unas já fazia. O Rui Unas é um ator, sei lá, eu não sei como é que o hei de identificar, porque é um homem de sete ofícios, mas é um homem genial. Ele tem um programa já há bastantes anos, em formato podcast, no YouTube, um formato de entrevista sempre, e funciona perfeitamente. Mas eu acho que neste momento as coisas estão a explodir, estão-se a alargar a muito mais meios e muito mais pessoas, a muito mais vínculos, o que torna também as coisas um bocadinho mais interessantes. Mas sim, estamos atrasados aí, se calhar uns 10 ou 15 anos em relação ao Brasil, digo eu, não sei. É Ao capaz. Brasil ou então ao resto do mundo, não sei. É daquelas coisas, sim. Volto a dizer, essa questão da tradição, eu admiro muito, gosto, mas restringe alguns comportamentos. Posso estar enganada, Hum, mas eu acho que Somos um bocadinho mais resistentes à mudança, se calhar também. isso traz uma rigidez, né? Obviamente não se abre, então, enfim, e a questão do tempo também. Vocês ainda param a grande maioria em horários de almoço, fazem a sesta? A cesta não, porque isso é uma coisa muito espanhola, não é? Embora se calhar no Nós Alentejo. usamos aqui que é porque usamos aqui esse termo. Mas vocês Sim, fazem essa pausa ainda, sim, sim, não é? É, sim. e é muito, muito interessante. Isso eu acho interessante. Isso eu acho extremamente justo com o ser humano. E aqui não há. Tem pessoas que mal têm tempo para comer, tem que produzir, 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 produzir. E em muitas empresas, quem chega mais cedo e sai mais tarde é campeão, sabe? É muito. É uma inversão de coisas, de Há, vetores. E há você neste momento. tem resistido isso, a essa questão do capitalismo. Isso é muito, muito interessante, eu acho. Neste momento estamos o país passou e está a passar, acho eu, um momento onde se começa a conversar acerca da eventualidade de passarmos a ter 4 dias semanais de trabalho e não 5. Portanto, ou seja, as 40 horas serem 40 horas ou divididas nos 4 dias de trabalho e passarmos a ter um terceiro dia de descanso, ou então termos uma carga menor de horário. E eu acho isto muito interessante porque começa-se a falar em conceitos que em Portugal não eram tão comuns e agora passam a ser comuns, que é a questão de rentabilidade, a questão da produtividade, etc, etc. Se olharmos para a Europa, até mesmo aquilo que são, estatisticamente, aquilo que são as tendências, Portugal não é dos mais produtivos ou dos mais. Somos latinos, não é? Temos que entender, somos latinos, somos um país quente, temos 360 dias de sol, portanto, inevitavelmente isso vai também influenciar aquilo que é o nosso dia de trabalho, portanto, trabalhar em Évora, pleno Alentejo, que é uma zona quentíssima, tem que haver ali a meio do dia, tem que haver ali uma quebra, porque a meio do dia, sei lá, da 1 até às 3, pá, é o período mais quente do dia, portanto, quer queiramos, quer não, a produtividade ali vai ser influenciada, não é? Aqui não é isso. Não há. E se Muito, calhar tem as mesmas temperaturas que nós, não é? às vezes muito mais quente, né? Porque, por exemplo, Pronto. no norte onde não tem praias, né? Não tem vias costeiras e etc. Onde não tem via litorânea é um forno. A sombra é mais de 40 graus. Não tem uma árvore que balance quando tem vento, é horrível. Mas assim não para, entendeu? E isso é uma cultura bastante europeia. Aí eu estava, salvo engano, eu acredito que é a Holanda, né? Eu estava me lembrando que a Holanda, eles reúnem recursos, né, dos impostos e eles fornecem uma verba para que as pessoas aproveitem somente nas férias, né? Para ter uma qualidade de vida emocional, porque se você não tem, você gera prejuízo para o país. E, É. e nesse ponto, Portugal tá tendo esse De- cuidado. de- Neste momento começam a aparecer algumas empresas que começam a ter gestores de
E agora te falhou o meu nome. Fogo. Basicamente, são entidades que fazem uma gestão daquilo que é o bem-estar do trabalhador. Não é recursos humanos, é um patamar seguinte àquilo que seriam os recursos humanos, onde já se começa a fazer a medição daquilo que é a alegria no trabalho, daquilo que é a satisfação no Sim. trabalho, daquilo que é. Não é só a competência em si, não é só a produtividade, mas começa-se. Há algumas empresas que já começam a olhar para isso, e a medir aquilo que é a alegria no trabalho, e eu acho isso muito interessante e muito. É olhar um bocadinho para dentro e de perceber que o dentro também tem que funcionar tão bem quanto o de fora, não é? Claro. Que os atletas de grande competição não podem passar o dia todo só a fazer exercício físico, porque alguma vez eles vão ter que estourar do lado de fora. Eles têm que olhar também para dentro para nutrir, fazer a nutrição suficiente para que o de fora também funcione. E eu acho que isso é muito sábio, porque volta à questão, quanto mais se exige da população, como, né, um exército de produção e tal, mais vai ter um gasto, né, com as pessoas que adoecem. E isso os termômetros estão a indicar, né, que a questão está grave, é um índice altíssimo de depressão, de suicídio, de por aí vai. Então, assim, eu acho que é muito sábio, eu espero que essa moda pegue aqui no Brasil, porque tem que chegar um momento que o consumismo tem que dar uma refreada para as pessoas viverem, Sim, né? acho que é importante fazer essa reflexão. Sabes que eu hoje partilhei com um amigo, vi nas notícias hoje basicamente um mapa que está a ser aqui desenvolvido aqui já aqui há alguns anos, que é um mapa que mostra aquilo que cada país é melhor no mundo. Um, Legal. isto basicamente eu posso partilhar o site, informationisbeautiful.net. A informação é bonita.net. Acho maravilhoso este site. E posso dizer que aquilo que indica que o Brasil é melhor em todo o mundo, aquilo que eles indicam aqui é que é o açúcar. Acho maravilhoso. Entre coisas como positividade ou o cobre, o Peru, por exemplo, está aqui indicado como sendo a cocaína, sendo a melhor do mundo, né? E é, Passo lá, sim. ou seja, Acho maravilhoso este conceito. Portugal, para meu espanto, é o milho. o milho. Sim, corn, sim. E o que mais? Pá, e não, não, é só isto. Só Está isso. feito. Só isso, sim. Sim. A Indonésia seria cocos, por exemplo, sei lá. Ahm, Na Austrália seria incidentes de cibersegurança, que são os melhores neste caso. Pá, na, na Espanha seria LGBT, tolerância LGBT, sei lá, em França seria consumidores de whisky. Pá, Nossa, tem que partilhar isso lá. sim, vou partilhar, porque acho isto genial, este conceito. A informação é bonita. E pronto, fica aqui esta dica. Se É o tu- açúcar desde sempre, né? Então, desde sim, o açúcar, né? Era o café. Ainda tem uma produção boa, mas outros países agora têm feito uma produção muito boa de café. por aquilo que eu percebi, este mapa tem cerca de 10, portanto é de 2016, não, peço desculpa, de 2010, a versão original, a primeira versão é 2010, portanto já tem aqui 13 anos em cima, e eles de volta e meia vão mudando aqui eh, as estatísticas, não é aqui, isto não tem estatísticas, mas aquilo que seriam os produtos ou realçar aquilo que aquele país é muito bom. E acho isto genial, como é que conseguimos catalogar países só com coisas tão simples como o milho ou o açúcar. Pois E, é. e temos a nossa vida completamente resumida ali numa única Sal entra palavrinha. também, né? Mas é porque Qual? o sal, Há uma grande produção de sal? sim, inclusive aqui nas terras do Rio Grande do Norte, né? Ok. Tem sim. É, É, é sal, é,
É sal, como diria alguém que eu conheço, sal é vida. É, Pronto. pois É é. importante, sim. Em É, falta de eletricidade é a forma de conservar alimentos, portanto, acho que sim. sim, sim. Quando não se existia, né? Os frigoríficos da vida era tudo salgado. O meu pai dizia que se o mundo acabasse à dentada, que alguns iam chorar por ter dentes, não é? E é exatamente a mesma coisa. Se a eletricidade acabar por deixar de existir, ao menos vocês aí conseguem conservar as coisas de uma forma É, completamente sim, diferente. sim. Eu tenho sempre a opinião, atirem tudo para o mar, que o mar está cheio de sal, portanto vai conservar tudo e mais alguma coisa. Inclusive a nós. Sim, sim, sim. Agora, deixa eu dizer uma coisa que eu gosto muito aí. É que vocês não empregam o gerúndio com desperdício que Os, nós. os, Desculpa, jurando. eu gosto muito desse aspecto, porque o gerúndio, ainda mais com o fenômeno do gerundismo, né? Que as pessoas agora constroem as falas com três verbos e ainda metem um gerúndio no meio, né? Com a história depois dos telemarketings. Vou estar fazendo, vou estar comunicando. E isso muitas pessoas têm incorporado mesmo, porque a língua é isso mesmo, né? Esse órgão que os falantes é que determinam. Mas vocês não usarem o gerúndio, eu acho muito legal. E muitas vezes eu adoto, inclusive quando falo com vocês, primeiro porque eu gosto de respeitar o ambiente que eu estou. Sempre que eu estive em Portugal, eu busquei me comunicar da forma mais próxima, porque é impossível, né? Igual para mim, e nem faço questão, né? Sou brasileira, mas em respeito mesmo ao local que eu estou e não impor minha forma de linguagem. Mas essa história do gerúndio que indica uma coisa constante e não é assim, não é para ser usado, mas enfim, é o que Sim, temos. sabes que eu acho que em Portugal há um bocadinho uma aversão ao gerúndio, porque quando alguém utiliza o gerúndio, e normalmente utiliza sempre a expressão, mas estás a falar português do Brasil. Está muito colado está muito colado a esse lado do mundo, inevitavelmente. Portanto, nós naturalmente não o fazemos, mas quando há, eu acho que é quase um tabu hoje em dia utilizar o gerúndio. Não, as pessoas começam, isto não é um bom português. Não, o gerúndio não é é um português descendente, não é um português original, portanto não vamos usar. Olha, mas vocês aí têm um fenómeno que eu gostava que tu explicasses. Para aqueles que não conhecem, que eu acredito que a grande maioria conhece, que é a utilização do oi. É das palavras mais versáteis que eu conheço. Oi, Sim, atende o telefone. Oi, oi, sim, tudo bem? Oi, sim. oi. Mas isso é em comprimento, não é? Sim, Mas os oi, brasileiros utilizam o oi, por exemplo, quando a esposa está a ralhar com o marido. O que é que ela diz? Oi? Ou o que é que ele diz? Oi? oi. Sim. Mas isso não é um cumprimento aí nesse, Não, nesse momento. assume vários, como é que se diz? Mediante o contexto, Serve é o que serve para quase tudo, né? quando alguém não ouve, não é? Como essa semana eu vi um post assim, coisar virou verbo, de coisa virou coisar e tudo, e serve para tudo. Ou então, eu coisei isso aqui, Sim. Mas isso a minha mãe também usa coisa a assim. falta do vocabulário, usa-se o coisa, coisar, coisei, enfim. E o oi também para tudo. E tem outras Sim. tantas expressões que eu não estou a lembrar agora. A lembrar, sim. A lembradura é sempre uma coisa tão portuguesa. Sim. Mas o oi eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. E E o às vezes. opa de vocês, né? Opa. E aí nós aqui Uou. usamos muito o opa, né? Opa, tudo bem? Como um oi. Ou então, se Oh, cair uma coisa, então, opa, né? De susto. Então, o opa, que eu acredito que vem do opa de vocês, ok. aqui virou um opa que também serve para tem várias utilidades. Mas o oi para mim é daquelas coisas que me enche completamente. Olha, para terminar, deixa-me só destacar uma coisa do Brasil, já que não. Que eu tenho visto esse fenómeno a crescer ao longo destes últimos anos, que é a comédia brasileira, principalmente o stand-up, tem crescido assim, hum,
e com uma qualidade absurda, sim. Nós cá já tivemos o fenómeno do stand-up, foi um fenómeno que foi esmorecendo. Temos comediantes geniais mesmo, mas eu acho que a quantidade, novamente aqui a questão da quantidade versus qualidade, não é? Há muita quantidade e há muita qualidade aí desse lado do mundo. Pá, para aqueles que não conhecem, eu destaco aqui só um nome que eu acho que é importante destacar, Maurício Meirelles. Ele tem um podcast genial chamado novamente eu e as minhas perdas de memória, Achismos, onde ele fala dos mais diversos assuntos e o achismo é sempre aquela perspectiva de eu não tenho a certeza, mas eu acho que é isto, não é? E eu acho tem um conceito muito bom, é sempre um podcast muito de conversa, muito bom e com muito humor. Eu acho que ele tem muito humor, é um homem de uma inteligência brutal, que eu destacava aqui para aquilo que é o público português, se quiser conhecer, embora eu acho que acredito que a malta do podcast conhece todo o Mário Ismael. Queres destacar alguém? Não, por acaso não. Olha, não, vais destacar aquela criatura maravilhosa que tu partilhaste comigo no outro dia, que era um conterrâneo teu, não é? Que tem aquela pronúncia Ah, e. não, ali tem um podcast que eu até deixo como desafio de vocês entenderem, né? Que é o Escutou Porque Quis, que tem o Max, né? Max Peterson. É um menino muito. Ele é da minha região Nordeste, mas ele é do Ceará, quase vizinho aqui. E, e o Max, ele é fantástico, mas ele tem um podcast com mais duas pessoas, né? Com a Mila e Morgana. E esse podcast teve um alcance tão grande que mal começaram, acho que antes de fazerem 3 episódios, eles já começaram a fazer espetáculos Brasil afora. Então eles dizem, acho que é muito engraçado, porque eles entregam o que prometem, nada. Nada. Eles começam, né? Assim, agora, essa é uma pegada comediante, né? De comédia e escapou agora, estou igual ao Pedro, esqueci. Enfim. É Enfim, isso. então, tem essa pegada, né, de comédia e eles são muito bons. São bons, mas eu desafio aos portugueses entenderem o Não é, regionalismo. aquilo não é, No caso, não é não fácil. é o regionalismo, né? E Eu que estou habituado ao. o Max está Não é fácil. saído com esses stand-ups por aí, pelo Brasil afora, né? Ele tem feito. Porque ele mora na França, Ó, mas está passando mais temporadas aqui. eu vou só destacar dos comediantes portugueses, vou destacar o Bruno Nogueira, gosto muito dele. Até porque ele fez muita companhia e ele influenciou aqui Portugal durante a pandemia com um programa que fazia diariamente às 11 da noite. Eu acho que, eu acho que uma grande fatia da população portuguesa deixou de ver televisão para se ligar ao Instagram só para ver o Bruno Nogueira com os diretos dele. Ele tem um podcast muito bom e eu nunca sei se é isto não se diz ou isso não se diz. Partilhei hoje o episódio com o Miguel Esteves Cardoso. É hilariante, são dois génios a conversar e de uma forma muito descontraída, muito humorada. Opa, é muito, muito engraçada. Considerações finais, Cláudia? Aí a consideração final pode ser isso. Eu me lembrei, para não ser injusta, eu tenho que Sim, contextualizar aqui essa questão de eu não indicar nenhum especificamente. O Max, para mim, eu gosto muito, né? Mas é porque eu tenho ouvido muito pouco, né? Eu tenho dedicado muito pouco tempo a isso por uma questão de um cenário pessoal, que agora que eu estou voltando, né? Mas eu quero indicar o de uma psicóloga daqui, que ela é muito bacana e ela tem feito um trabalho de utilidade pública assim muito legal para quem queira, né? Agora eu preciso ver aqui qual é o nome do podcast dela, que o... a vantagem de fazer as coisas em direto é isso, é só isto. Isso, isso, Pronto. isso, isso. Eu normalmente eu tenho sempre aquela coisa de dizer assim, não te preocupes que eu vou editar isto. Mas quando chega ao momento de editar eu fico com muita preguiça, então não faço. Ó, Luísa.
O perfil dela, né, do Instagram é Luísa Moraes Gonzalez, com Z, é Gonzalez com ZZ. Z no Zá e Z no Les. E o podcast dela é Inspiração Boca a Boca. Essa mulher ela é muito interessante, porque ela tem uma pegada hilária, assim, sabe, para dar umas na cara, assim, de quem precisa, e é uma psicóloga, eu acho que muito bem capacitada para ajudar muitas pessoas. Então, fica essa sugestão. E no mais é desejar um ótimo final de semana, bom dia, boa tarde, boa noite. Ouçam-nos Sim, e conversem, né? Para estimular a é, conversinha. E vamos trocando sim. experiências. Da minha parte é muito isso, né? Conversem. Falta aqui os violinos do Telmo. Tem que ter Ela sempre semana isso passada, para. ela semana passada disse que ia trazer violinos. Telmo, falhaste, não trouxeste violinos. Mas é isto. O Attitude Punk é basicamente um estímulo para conversarem, e é uma reflexão que eu tenho feito ao longo destes episódios todos, que já temos aqui já duas mãos, se não, sim, temos duas mãos já de episódios. Mas é sempre uma reflexão que eu faço, que é, às vezes embarcamos em conversas onde atingimos uma profundidade absurda, mas também trazemos coisas muito leves e muito, muito pessoais e muito... Não interessa o que interessa é que nós possamos ter tempo e vontade de partilhar com outros a nossa vontade de conversar e de trocar ideias. Exato. Esta é a nossa premissa. E o que é muito, muito bom, só para fechar aqui, é que nunca estamos preparados nem para as coisas mais simples. Por quê? Porque o Pedro hoje iniciou com um questionamento que, para mim, eu não estava preparada, né? E vou ficar com essa reflexão. O que mais? O que mais? Isso é estimulante, é estimular a mente a pensar, né? Então, assim, paciência, quanto mais a mente se incomodar com dadas coisas, melhor é para a sua mente, porque é a sua consciência que está, né, tá administrando a situação. Então, vamos pensar, vamos conversar. O Atitude Punk teve essa premissa desde o início. É não termos guião, não termos vontade de ter guião, que isso é outra história que às vezes eu sou um bocadinho tentado a puxar uma conversa ou um tema que possa ser confortável para todos, mas é uma luta que fazemos muito consciente de não termos guião, porque nós na nossa conversa diária com os nossos amigos também não temos guiões. E é isto. E eu acho Basicamente é mais isso. criativa, mais fluida e mais espontânea. Sim, pode ter momentos. Eu noto isso quando ouço os episódios. Pode ter aqui momentos de paragens, de ritmos diferentes, mas isso é exatamente as nossas conversas. Não? E mesmo que nos atropelemos, não há problema nenhum. Ninguém. É vida real, né? Completamente, Anda sim. tudo tão já editado, então vamos para a vida real um bocadinho, né? Sim, basicamente Sem isso. pretensões. Eu, sem pretensões, e com muita vontade, sem pretensões e com muita vontade, nos despedimos para mais deste episódio, para depois para a próxima semana voltarmos com mais conversa. Nunca sabemos o que é que vem por aí, quem é que está presente, não é? Temos um grupo mais alargado exatamente para termos essa versatilidade também entre quem quer e só está quem quer, porque basicamente é conversarmos. Obrigado a todos. Um beijinho deste lado do mundo, E a, do teu o lado, oceano e um beijinho do outro lado do oceano Atlântico. e assim nos despedimos. Obrigado a todos e até para a próxima.